Nessa manhã eu queria compartilhar com vocês um texto que a gente vai encontrar em Êxodo capítulo 33. Às vezes quase a gente só prega em cima de Novo Testamento, faz umas correlações, né? Legal dar uma olhada em algumas coisas que Deus tem para nós também a partir da história do povo, da formação do povo de Israel. Eu estou chamando essa mensagem de mais do que apenas um povo. Nós queremos entender o que é que Deus faz e como Ele se relaciona com esse povo que Ele está formando aqui no livro de Êxodo. Nós estamos no capítulo 33, nessa leitura de hoje. Mas Deus, desde Êxodo para o capítulo 1, vem formando o povo de Deus. Então você pode abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Eu quero ler com vocês o texto todo, porque é uma história, né, uma narrativa. Então, tem muitos detalhes aqui. Depois nós vamos conversar sobre 4 ou 5 questões interessantes sobre esse texto, que são bastante válidas para nós hoje. O texto diz assim: O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês. Pois vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância, e a chamava de tenda da reunião. Em outras versões diz tenda do encontro. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia à frente da sua própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que pede, pois me agrado de você e conheço pelo nome. Moisés disse: Então peço que me mostres tua presença gloriosa.
O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade. E anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. E aí, o que vocês acham dessa história? Baita, né? É impressionante a maneira como as Escrituras acabam nos cativando. Eu não sei você, eu estou aqui ajustando para não desligar. Não tem como não dar uma viajada assim, lendo um texto desse, imaginando tudo isso acontecendo. Deixa eu falar para vocês, antes da gente entrar aqui na nosso texto, nosso estudo, nossa palavra, algumas pequenas coisas que você talvez já tenha notado ao ler o texto, que eu percebi. Vocês percebem que Deus fala muito com Moisés, e sempre é você, eu me agrado de você, e Moisés tentando puxar para quem? Para o povo. Ele fala, mas é o povo, aí Deus fala, mas eu você, mas não sei o que, eu vou acompanhar você, mas se o Senhor vier comigo, eu vou com você, então eu vou com você. Há uma dinâmica interessante aqui, na relação de Moisés com Deus. O que será que isso significa? Um outro detalhe interessante nesse texto, que ao mesmo tempo nos assombra e talvez nos preocupe, mas que chama a atenção, é o fato do Senhor dizer, aqui nesse texto 33, aquele Senhor que chamou o povo para estar com ele, dizer, olha, vocês podem ir, eu vou cumprir minha promessa, eu disse que a terra era de vocês, eu vou enviar os anjos para limpar a terra para vocês, dos povos que estão na terra que pertence a vocês, vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou. Eu não vou. Já pensou se aqui na nossa comunidade eu chegasse aqui um dia como um profeta, um outro profeta, e falasse assim para vocês, irmãos, é o seguinte, esse ano nossa igreja vai prosperar. Aí vocês iam falar, aleluia, pular na cadeira, assim, vocês são sempre bem assim, entusiastas, né? Uns já iam subir na cadeira, outros iam dar cambalhota, e alegria, eu falo assim, mas tem um porém, o Senhor não vai conosco. Como assim? O que aconteceu? E a palavra diz que a razão é porque Deus olhava para o povo e via um povo rebelde, teimoso, longe do seu coração, e isso mexia com Deus. Eu até fiz uma anotação aqui um pouco irônica, no versículo 3, onde Deus fala que se eu acompanhasse vocês, sequer por um momento, vocês seriam destruídos. É que há uma incompatibilidade com a santidade de Deus e a pureza de Deus. Não é que Deus quer destruí-los, é que é uma coisa que não consegue existir na presença da outra. É consumida imediatamente. É palha colocada no fogo, não dura nada. A gente não é nem carvão, gente, que dura um pouquinho, dá para assar uma carne, aí você larga lá, ele fica mais umas 2 horas, a brasinha, alguém talvez consiga ressuscitar aquele foguinho. É palha. Botou lá, faz... Não tem como. Eu até fiz essa anotação para mim, que às vezes a ausência de Deus em alguns momentos é bênção. Porque aqui, do jeito que Deus estava falando, a presença dele seria morte, naquele momento. E Moisés, então, começa a interceder pelo povo. Ele tem toda essa conversa com o Senhor. Nós vemos ali um meio do texto também mostrando a relação de Deus com Moisés em particular. E é sobre essas coisas todas que eu queria conversar com vocês e relacionar um pouco para a nossa caminhada também. O ponto central desse texto, para mim, é o versículo 16, que diz que se o Senhor não estiver conosco, não há sentido, porque o que nos distingue de qualquer outro povo é a sua presença. Amém? Nós não somos um povo qualquer. Por isso eu disse mais do que apenas um povo. Nós não somos um aglomerado de pessoas. Esse era o que Moisés estava dizendo. Nós somos um povo diferenciado apenas se nós temos o Senhor conosco. Um anjo não vai fazer de nós um povo distinto. Olha que interessante. É isso que Moisés disse. É isso que o povo está clamando ali ao Senhor. Apenas um anjo.
apenas bênçãos, apenas vitórias, apenas uma terra que emana leite e mel. Isso não faz de nós um povo distinto, até porque outras pessoas já moravam lá. O que faz de nós um povo distinto não é a nossa condição, não é a nossa riqueza ou a nossa pobreza, não é o nosso conhecimento ou a falta dele. O que faz de nós um povo distinto é a presença de Deus. É aqui que o entendimento começa. Moisés compreendeu que a promessa sem a presença não valia a pena. Veja que o texto começa Deus falando justamente isso. Vai, pode ir. Eu não disse que vocês teriam a terra. Eu estou aqui chateado com o que vocês fizeram, porque aqui o nosso contexto, se você se lembra, é o contexto que vem depois do capítulo 32, onde o povo, enquanto Moisés estava lá com Deus, o povo faz um bezerro de ouro, se enche de ornamentos, provavelmente ornamentos do Egito, ornamentos de adoração, adoração em idolatria. Estavam lá festejando, vestidos, paramentados para adorar outro que não o Senhor. Esse é o contexto de Êxodo 33. E o Senhor diz: eu vou cumprir minha promessa, porque eu disse que eu daria a terra a vocês, mas não estarei com vocês. Nossa vida, nossa igreja, nossa comunidade, a Vineyard, whatever, qualquer seja o nome que a gente dê, aquilo que a gente faz juntos, não pode ser apenas um conjunto de doutrinas, de bênçãos, de atividades, de coisas que acontecem, de aparências, de programas, mas precisa ser algo que nós tenhamos convicção e percepção da presença de Deus em nosso meio. Então esse é o nosso primeiro ponto aqui desse texto que me chama a atenção. A presença de Deus, ela é mais valiosa do que bênçãos que Ele mesmo nos garante. Amém? É muito comum, infelizmente, que pessoas às vezes se percam até nas bênçãos de Deus. Vocês já viram algum caso assim? A pessoa começa a ficar conhecida, Deus usa a pessoa, daqui a pouco você descobre que o cara se meteu com coisa que não tinha nada a ver com o ministério. Se você vai olhar lá, às vezes ele nem teria aquilo antes. É até um paradoxo para nós, de certa forma. Não é? Você fala assim, cara, esse cara ficou conhecido. Aí porque ele ficou conhecido, ele começou a viajar muito. Porque ele começou a viajar muito e se meteu com o que não devia. Lá atrás, quando ele não era ninguém, ele não viajava. Sabe como se falasse assim? Acaba parecendo que o próprio ministério botou ele em situação de risco. É claro que não foi isso. Mas foi o coração dele. Mas essa é a dinâmica. Nós temos que entender que o sinal de Deus não está nisso. Uma vez uma pessoa me perguntou aqui na igreja se a igreja rica era o sinal da bênção de Deus. Acho que Deus não está abençoando a gente. Por quê? Porque não está sobrando dinheiro aqui na igreja. Eu falei, mas essa relação não faz sentido. Ela não existe em lugar nenhum. Ser rico, ou uma igreja ser rica, ou bem financeiramente, não é sinal de bênção de Deus. No sentido de correlação. Israel percebe, nesse momento, no versículo 1 a 4, aqui, que as promessas de Deus sem Ele são vazias, e eles se lamentam, e eles choram. E Deus diz, tire os seus ornamentos. Aí ele fala assim, olha, já vai tirando essa porcariada que vocês colocaram aí, essas coisas com as quais vocês se meteram, e eu vou pensar o que eu vou fazer com vocês. Cena clássica assim, de castigo, né? De pai e mãe, botando de castigo. Aliás, fica a dica para o pai e mãe, né? Na ira, nunca corrija seus filhos. Deixa passar, pensa bem no assunto. Já está o Senhor aqui dando um exemplo. Mas senta um pouquinho aí, que daqui a pouco eu volto para conversar com você. Que isso aqui vai dar conversa. É isso que Deus faz, talvez até no seu amor. E o povo chora, porque percebe aquilo que eles fizeram. Muitas vezes nós buscamos apenas o Deus que pode nos dar coisas e não a Ele próprio. A igreja como um todo, geral, se você observar via redes sociais e outras coisas, a igreja muitas vezes, estou generalizando, mas na sua massa, quase sempre o discurso é sobre aquilo que Deus pode te dar. Eu não gosto de fazer isso, mas não vou conseguir hoje. Essa semana tinha gente falando que se Deus te dá um sonho é porque Ele vai fazer ele cumprir. Isso é a vida do cristão. Se Deus deixou você sonhar, Ele vai fazer isso acontecer na sua vida. Onde está escrito isso na Bíblia, gente?
Se for um sonho de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Mas a grande maioria dos sonhos que eu e você temos não tem nada a ver com algo que veio do céu. Veio da sua cabeça, do seu desejo, da sua necessidade. Está tudo bem. Mas não espiritualiza aquilo que não foi feito para ser espiritualizado. Busque os sonhos de Deus de verdade. Timothy Keller disse assim: se você ama a Deus apenas pelo que Ele pode te dar, então você não o ama, você ama a si mesmo. Se você constrói a sua identidade em torno de algo além de Deus, eventualmente isso o decepcionará e o destruirá. O povo de Deus estava à beira de ser destruído. Gente, eles não tinham nem alguns anos de existência como povo ainda. Estavam à beira de ser destruídos. Porque apesar da libertação que Deus proveu na vida deles, e do sustento que Ele estava provendo ali no caminhar do deserto, e da relação que Ele estava oferecendo, Ele estava dizendo: eu quero ser aquele Deus, não que opera à distância, mas que está no meio de vocês. Eles tinham sinais da presença de Deus, constante. O líder dele, Moisés, ali, que nós vamos falar um pouquinho sobre o que Moisés tipifica nesse momento, era visível como Deus se comunicava com Moisés. Ainda assim, poucos dias de ausência de Moisés, eles fazem um bezerro e começam a adorar um bezerro, gente. Ah, e você fala: eu nunca faria isso. Ah, sério? Sabe que se a gente sentasse assim com bastante clareza, transparência diante de Deus, Ele não achava uns bezerrinhos na nossa vida, não? Pode ser até um bezerrinho pequeno. Né? Talvez você não vai falar assim: não, mas aquele que tinha Israel em cima de um altar gigante, todo mundo... Não tem, mas tá vendo? Cabe no bolso aqui, né? Às vezes na carteira. Cabe numa prateleira lá da sua casa, ou, sei lá, numa conta do banco, um número digital, não sei. A Derek Morfield diz sobre isso também: a pior coisa que pode acontecer a uma nação ou igreja é continuar avançando sem a presença de Deus. Há uma graça de Deus aqui que o povo ainda percebe isso. Olha, choraram, se arrependeram ali. E agora, né? Pisamos na bola, mas eles estavam entendendo. Se Deus não for conosco, quem seremos nós? A tua presença em nosso meio é que nos distingue. Não é o nosso nome, é o teu nome. Não é onde nós estamos, nessa terra, no Egito ou em Canaã, é a tua presença. Uma segunda coisa que nós percebemos nesse texto também é que a amizade com Deus transforma a nossa identidade. Você pode ler isso a partir do 7 até o 11 desse texto. O texto diz que o Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala com um amigo. As figuras aqui nos ensinam algumas coisas, né? Moisés tem uma tenda fora do arraial, separado. Ele busca a Deus de forma dedicada, isolada. E Deus falava ali com ele de uma maneira íntima, de uma maneira como um amigo. O povo percebia que algo ali estava acontecendo. Mas há um outro lugar nas Escrituras em que isso acontece de uma forma similar. No João capítulo 15, nós lemos que Jesus chega para os seus discípulos e diz: eu não vejo vocês como meus servos, eu vejo vocês como os meus amigos. Porque aos amigos eu revelo os meus planos, ou os planos do Pai. O que é que estava acontecendo ali na tenda de Moisés? Exatamente a mesma coisa. Ao meu amigo, e aqui eu chamo a atenção para a relação que eu falei, que é observável no texto. Moisés tentando toda hora salvar o povo, puxar para o povo, e o Deus: você é meu amigo, eu conheço você, eu vou com você. Então eu vou com você. Deus vai. É sempre essa relação muito clara. Não é que Deus não amava o povo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqui há uma clara, como é que eu vou dizer? Eles estão claramente, o texto está claramente tentando chamar a atenção dessa relação. Uma relação de intimidade e de amizade que Deus desfruta com ele. Jesus estendeu essa mesma amizade a nós, seus discípulos.
Assim como Moisés desfrutava de um relacionamento próximo com Deus, Jesus deseja a mesma proximidade com seus discípulos. Em Cristo, Deus não apenas fala conosco, mas Ele se entrega por nós, né? A Bíblia diz que no mesmo texto de João 15:13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A amizade com Jesus, ela leva a uma obediência, que da obediência flui para a intimidade. Perceba aqui o seguinte: nesse meio desse povo teimoso, quem é aquele que estava 100% comprometido a obedecer ao que Deus estava dizendo? Quem era? Moisés. Moisés. Quando Moisés ouviu o seu chamado, eu não estou dizendo que ele era perfeito, e essa é outra coisa legal de perceber, né? Resmungava, brigava, achava ruim, mas no coração dele, o que Deus dizia tinha que ser feito. E ele se doía, no sentido, ele se compadecia das situações em favor do povo, mas com profundo respeito. Aquilo que Deus queria fazer estava claro para ele. O que o texto nos ensina aqui, e o de João colabora com isso, é que a obediência leva a uma intimidade. Mas Jesus falou exatamente isso: aquele que me ama faz aquilo que eu peço, ele segue meus mandamentos. Essa é a relação. É a relação que leva a uma intimidade. Muita gente quer intimidade com Deus, mas não está disposto a realmente obedecer aquilo que Ele orienta. Essa é uma coisa importante para você e eu percebemos. A amizade de Jesus não é desconectada da obediência, muito pelo contrário. A intimidade com Jesus vem após a obediência. E obediência aqui não é obediência só de leis, não fazer um pecadinho ali, sabe? A obediência é cumprir a vontade de Deus para esse tempo, através da minha vida. Que, claro, inclui uma vida de santidade, uma vida de separação para Deus, de percepção daquilo que está errado, de corrigir, insistir quando erramos, continuamos perseverando, né? Alguém disse essa semana que santos são aqueles pecadores que não desistiram. Ou seja, ninguém é santo e nunca mais faz nada de errado, mas nós somos santos porque nós dependemos da obra de Cristo e perseveramos no caminho, e nós falhamos e vamos perseverando até que aquilo se forme em nós e sejamos transformados e a gente consegue realmente deixar que Deus flua através de nós nessas áreas da vida. Amizade que vem é fruto de uma obediência. O John Wimber disse algo assim: o cristianismo não é um conjunto de crenças, mas um relacionamento vivo com Deus, baseado na comunhão e no poder do Espírito Santo. Derek Morfield, também um teólogo da Vineyard, disse que a maior herança do cristão não é apenas a salvação, mas a comunhão com o próprio Deus. É isso que está sendo oferecido, e a minha impressão é que a gente não percebe aquilo que está sendo oferecido para nós, na verdade, em boa parte do tempo. Essa deveria ser talvez até a nossa oração: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Sabe o que é avivamento de verdade? Avivamento é uma percepção absurda da sua condição como pecador e uma percepção absurda do tamanho da graça de Deus e do que importa. Isso é o que faz uma pessoa ser avivada, num avivamento pessoal. É isso. Não existe avivamento genuíno sem essa compreensão. É comunhão com Deus, essa possibilidade. Nós somos chamados para ter amizade com o Senhor, não apenas rituais religiosos, não apenas coisas que nós fazemos. A igreja precisa recuperar o valor da oração e da adoração como um encontro pessoal com Deus. A nossa identidade, irmãos, ela não está em obras, mas na presença que nós carregamos. Amém? Uma terceira coisa, então, vamos lá. A percepção de que Deus é mais importante, mais valioso do que qualquer coisa que Ele nos dê, nos prometa, nos direcione. Se Ele não for conosco, não faz sentido. A segunda coisa, a amizade com Deus, ela é importantíssima, e ela é um presente que nos é dado como discípulos, assim como Deus
falava com Moisés. O povo admirava aquilo, às vezes tinha medo daquilo, mas ele não conseguia participar daquilo. Mas hoje nós podemos. Amém? Terceira coisa, então, é que a intercessão atrai a presença de Deus. Versículo 15, 16. Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. De que outra forma se saberá que teu povo e eu encontramos favor diante de ti? Pois tua presença conosco nos distingue de todos os outros povos. Aqui Moisés faz um dos seus papéis mais interessantes e talvez um dos mais importantes para a gente aprender. Moisés intercede pelo povo para que Deus não abandone esse povo. E Deus diz a ele no 17, certamente atenderei seu pedido, pois você encontrou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Mais uma vez eu vou usar aqui Derek Murphy, que diz que a intercessão não apenas muda circunstâncias. Ela nos alinha com o coração de Deus e abre caminho para o seu reino se manifestar na terra. Por isso, talvez você esteja achando tão interessante esse tempo de 21 dias de oração, que vai formando no seu coração, a Isa disse aí do exemplo da disciplina, e vai nos trazendo, alinhando a nossa visão, alinhando o nosso coração em torno de algo comum, e criando no nosso coração uma expectativa de que Deus vai agir nessas áreas. Porque qual é o sentido de nós chamarmos os jovens aqui e orarmos com eles se a gente acha que Deus não vai fazer nada? Só porque tem que fazer. Nós intercedemos porque nós sabemos que Deus quer fazer algo e que Ele pode fazer algo. Portanto, para a igreja, irmãos, a intercessão ela não é opcional. Ela não é talvez, mas ela é essencial para nós mantermos a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de pessoas, líderes e crentes que clamem pela presença de Deus como Moisés fez. Precisamos de mais pessoas como Moisés, que regularmente intercedem em favor do povo, intercedem em favor dos irmãos, intercedem em favor das pessoas. Há um número enorme de pessoas, até de certa projeção hoje, que você acompanha por causa da exposição da informação, de pessoas que tinham um caminhar muito interessante com Deus e estão totalmente distantes, estão rebeldes, estão magoadas, estão feridas, às vezes com justificativa, às vezes nem tanto. Intercessão. Normalmente as pessoas entram chutando o pau da barraca, né? Quando as pessoas se afastam. Há uma diferença em você perceber o erro e a outra diferença entre você fazer a acusação. Acusador existe já um bem diplomado aí no nosso meio, a gente conhece. Nós esquecemos do nosso papel de intercessão. E se Deus fizesse de você alguém extremamente dedicado a interceder por outros, como Moisés? Aqui é uma linguagem até um pouco poética, às vezes, porque quando ele diz, se o Senhor não vier, nós não vamos sair daqui. Tá bom, você manda em Deus, né? Você vai sair sim, Senhor, se Deus mandar. Não é esse o ponto. O ponto é essa constatação, assim, lá no interior, na essência de Moisés, não dá para ir, Senhor. É isso que eu quero dizer para o Senhor. Por favor, Senhor. Nós não merecemos, nós erramos mesmo. A coisa foi feia. Mas eu estou intercedendo, estou agindo como um advogado em favor desse povo. É isso que Moisés faz. A intercessão, ela é capaz de transformar destinos. Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz que muito pode a súplica de um justo. É isso que aconteceu aqui no texto. O texto de Tiago cabe muito bem para esse exemplo de Moisés. Porque quem lê o texto sabe que depois Deus renova a aliança com o povo de Israel por causa da intercessão de Moisés. A vida desse povo foi poupada.
Mais do que isso, porque aparentemente Deus não ia destruí-los literalmente, porque ele falou assim, se eu não for, vocês vão estar bem, vão estar relativamente bem, mas vocês não vão me ter. Meu plano era estar entre vocês. Eu falei semana passada, ou algumas semanas atrás, que o estilo de governo que Deus implantou através do povo, você encontrava tratados similares entre os outros povos naquela época. Mas era sempre aquela coisa do o rei nas alturas, o soberano no palácio e o povo vivendo lá no fim do mundo. O tratado de Deus era diferente entre as outras nações, porque ele dizia, eu quero ser um Deus de vocês no seu meio. Eu quero ser como vocês, eu quero estar entre vocês. E agora Deus está dizendo, acho que não vai dar. Acho que não vai dar, mas Moisés se levanta para interceder. Você já parou para pensar se nós conseguimos ter essa visão para a nossa vida e nos tornarmos intercessores das pessoas e descobrirmos depois que Deus as restaurou e você sabe, caramba, Deus fez resgatar pessoas da condição que elas estão pela intercessão diante de Deus. Fala, Deus, tem misericórdia, Senhor, do fulano, da fulana. Senhor, não deixe, Senhor, de acompanhá-los. Senhor, eles já conhecem o teu caminho, já andaram com o Senhor, eles conhecem o básico das Escrituras. Senhor, tem misericórdia, Senhor. O próprio Senhor Jesus, nós lemos em Hebreus 7:25. Abra seu texto, abre sua Bíblia em Hebreus 7:25, só para você ter isso bem claro aí, anotado. O texto de Hebreus 7:25 diz assim, porque, portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Moisés tipifica Cristo. Quando você olhar para Moisés, entenda que Moisés tipifica Cristo. Moisés está agindo com o povo como Cristo age em nosso favor. Deus coloca Moisés de uma forma que ele se torna um exemplo, que a gente diz um tipo de Cristo. Um exemplo de Cristo. Intercedendo pelo povo. Anote esse versículo aí, pendura na sua casa, em algum lugar. Porque é preciso que a gente viva debaixo dessa noção. Cristo vive sempre para interceder em nosso favor. Ele é aquele dizendo, Senhor, por amor desse teu povo, Deus, por amor desse teu povo, não permita que o fulano ciclano continue nessa condição. Não o afaste, Senhor, da tua presença. Não diga para ele assim, vou te mandar um anjo para as coisas ficarem bem, mas eu mesmo não vou mais acompanhar a sua vida. Senhor, eles precisam da tua presença. Jesus é o nosso intercessor. Moisés mostra e aponta isso aqui, nesse momento. E talvez um ensino que nós podemos colocar além disso nessa questão é que a presença de Deus não é uma coisa, digamos, automática, mas ela é alcançada em oração e intercessão. A presença como algo que está agindo, entende o que eu quero dizer? Deus é onipresente, mas a ação de Deus, a companhia de Deus e a percepção de Deus, ela é alcançada através da oração e da intercessão. Por quê? Porque a oração e a intercessão te colocam em colaboração com Deus. Ao contrário de estar distante dele e desconectado. A última parte desse texto, nós temos um quarto ponto que diz: a maior recompensa é ver a glória de Deus. No final dessa conversa toda aqui de Moisés com o Senhor, ele diz: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés tinha uma capacidade interessante de ser um intercessor do povo, de amar um povo que não o tratava bem, de amar um povo que ele também concordava que era obstinado, teimoso, reclamão,
Vocês já leram o Êxodo, né? Vocês já viram quantas e quantas vezes Moisés fala... Ah. E é assim, quando Deus olhava e falava, não está dando, Moisés intercedia. Quando Deus não estava falando nada, ele era que reclamava. Esse povo que o Senhor me deu. Não é? Mas quando a coisa pegava, o coração dele falava, Deus, esse é seu povo. Mas em meio a tudo isso, esse cuidado com o povo, ele tinha realmente algo no seu coração, que ele termina essa conversa toda, quando Deus começa a se inclinar para ele e dizer, eu me agrado de você, eu conheço você pelo nome. Moisés pede então que Deus mostre a sua presença gloriosa, e o que Deus diz para ele é que o que eu farei é passar diante de você toda a minha bondade. Olha que interessante. Moisés pede toda a presença gloriosa. Deus fala, eu vou te mostrar toda a minha bondade. Eu fiquei pensando, será que é uma forma de Deus estar falando do Senhor Jesus? A minha bondade, a bondade de Deus em última instância é que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A presença de Jesus. 2 Coríntios 4:6 diz, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, esse mesmo Deus, Ele é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A glória de Deus revelada a nós é Cristo. Naquele momento Deus diz, você não vai poder me ver. Você vai vir me ver pelas costas. Farei passar diante de você toda a minha bondade. Eu não sei o que Moisés viu. Quando ele viu Deus, o que isso, né? Não tem aqui a descrição detalhada. Mas em outras palavras, o que Deus está dizendo é apontando para o futuro. E Paulo entendeu isso. A glória de Deus revelada a nós é Cristo. A face de Deus é a face de Cristo. Cristo é o centro do universo. Cristo é o Rei dos Reis. Cristo é o Senhor dos Senhores. Há muitos senhores e há muitos reis, mas Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor de todos qualquer outros senhores. Ele é o supremo e sumo sacerdote final. Não há mais outros que precisam cuidar das pessoas. Nós não precisamos mais de Moiséses intercedendo pelo povo, porque Cristo fez o sacrifício definitivo e agora é Ele que intercede por nós, o próprio Senhor. Que o Espírito de Deus coloque isso no nosso coração, porque eu creio que é o tipo de coisa que pode te levar a se prostrar diante dele de uma forma diferente, e com um coração diferente, e te motivar até para a vida comunitária de uma forma diferente. John Wimber disse assim, muitos querem o poder de Deus, mas poucos querem a sua presença. E aqui não é a presença, a coisa subjetiva, é a companhia mesmo. É o face a face. Quando buscamos sua presença, o poder vem junto. Ele fala, coloque as coisas em ordem. Se você tem a pessoa que tem o poder, você tem também o poder, a capacidade. Coisas podem acontecer agora. Por quê? Porque aquele que tem o poder está com você. Agora, se você quer só o poder, aí você não quer a pessoa, você vai acabar sem os dois. Muitas vezes. Para confirmar isso que nós estamos dizendo aqui, Derek Morfield diz assim, olha, toda a história bíblica, ela culmina na revelação da glória de Deus em Cristo. É sobre isso. Mesmo aqui em Moisés, há uma história do povo de Deus, que legal, Deus. Ele está falando de Cristo. Ele está falando da revelação que viria em Cristo. A nossa maior busca deve ser a revelação da pessoa de Cristo. Da santidade de Deus em Cristo. Da bondade de Deus em Cristo. Do amor de Deus em Cristo. Do valor que você e eu temos por causa de Cristo. Moisés
tipifica a pessoa de Jesus para nós. Então você pode conhecer mais sobre Cristo olhando para aquilo que Deus fez através de Moisés. Existem outros personagens nas Escrituras que Deus faz isso. Então nós vimos lá, por exemplo, no 13 ao 17, Moisés ele roga por Israel. Hebreus 7:25 mostra que Cristo é aquele que intercede pelo seu povo hoje, continuamente. Moisés é um mediador da aliança que Deus estava fazendo com o povo. No capítulo 34 você vai ler que Deus renova a aliança por causa da intercessão de Moisés e da sua súplica por esse povo. Deus fala, tá bom. Claro que Deus não acha assim. Eu acho legal como Deus dá, né? Parece até, ele vai deixando a gente assim ter um pouco de interação, né? Ele está seguindo o seu plano, a sua vontade. E ele fala, eu vou renovar a aliança com vocês, então. Pega outras pedras aí, que você quebrou as outras, né, Moisés? Paciência zero. Tolerância zero. Faz outra pedra, eu tenho paciência. Eu sou longânimo, benigno. Eu vou escrever de novo, eu vou renovar a aliança com vocês. Moisés é o mediador da antiga aliança, Jesus é o mediador da nova aliança. Hebreus 9:15 fala sobre isso, anote aí para você dar uma olhada depois. Nova aliança feita no seu próprio sangue, eterna, permanente. Não há necessidade mais de sacrifícios. Amigo de Deus, Moisés falava com Deus face a face, Jesus nos chama de amigos. Revelador da glória de Deus, Moisés vê apenas um vislumbre da glória de Deus. E aos israelitas era apresentado isso na face de Moisés. Eles viam como um vislumbre a glória de Deus. Em Cristo, 2 Coríntios 4:6, a glória é plenamente revelada. Cristo é a glória de Deus. Que texto maravilhoso, irmãos. Mais do que apenas um povo, é a tua presença que nos distingue. Hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nosso coração. O que acontece é que muitas vezes nós não valorizamos isso que nós recebemos. E nós não nos dedicamos à nova vida que Deus nos deu. E nós não contamos ainda com Deus até para isso. A gente vai levando de uma forma ou de outra. Mas Deus deseja que isso cresça no nosso coração. Ele veio para isso. Do lado dele está tudo certo. Ele está intercedendo. Ele está cuidando. Nós lemos que o Espírito Santo ora por nós. Com gemidos inexprimíveis. Não é? Nós estamos sendo cuidados, irmãos. Nós estamos sendo cuidados. A nossa gratidão deveria ser muito maior. Sim ou não? Não é? Levantar de manhã e falar, Deus, mais um dia. Chegar de noite, Deus, mais uma noite, ou mais um dia que passou, um dia que finalizou. E pensar e deixar isso tomar o nosso coração. Deus, eu nem sei, eu nem entendo isso, porque o Senhor fica intercedendo por mim. Nem eu acho que eu mereço. E o Senhor está intercedendo por mim. E o Senhor intercede por mim como qualquer outro irmão, sim. O Senhor intercede por mim do mesmo jeito que o Senhor intercede por um pastor, ou por um líder, ou uma pessoa que faz coisas interessantes? Sim. Sim. Do menor ao maior, o Senhor intercede com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Moisés entendeu então que a presença de Deus era a única coisa que realmente distinguia Israel. E hoje a Igreja de Cristo, ela só se distingue no mundo porque carrega a presença de Deus em Jesus. Amém? Essa é uma coisa que nós temos que saber e crer. Nós temos que saber, porque não é a respeito do que nós estamos muitas vezes só vendo. Nós temos que saber isso, irmãos. Entende o que estou dizendo? Você tem que andar sabendo assim, nós carregamos a presença de Cristo pelo seu Espírito. Deus tornou possível a permanência disso. O povo dependia da coluna de fogo aparecer, da coluna de fumaça aparecer, do tabernáculo estar funcionando, depois do templo estar funcionando. Isso não é mais assim para a igreja. Agora eu e você e nós juntos somos a presença de Cristo no mundo. Ponto final. E daí vem o que é que nós fazemos com isso, como é que nós lidamos com isso. Como nós permanecemos nisso semana após semana, como um povo de Deus.
O recado para nós nessa manhã, talvez resumindo, seja esse. Nós precisamos sempre essa consciência de que a presença de Deus é melhor do que suas bênçãos. Que nossa identidade está na comunhão com Deus, não nas atividades. As atividades são importantes, mas acima delas, a comunhão precisa estar existindo. Que a intercessão é uma coisa essencial para a gente manter viva a presença em nós. A presença existe, irmãos, mas é a percepção da presença. Vocês entendem isso, né? Essa diferença. Essa consciência, convicção, lá no íntimo. Eu sei que o meu pastor está comigo. Eu sei que o meu redentor vive, aquela frase famosa, né? Eu sei, não é conversa. Eu sei. Independente dos meus sentimentos, de como eu estou hoje, estarei amanhã, essa é a minha fé, essa é a minha convicção. Eu sei que Ele está comigo. Jesus é a maior manifestação da glória de Deus. E se eu puder deixar algo para vocês nessa manhã, é isso que eu queria deixar. Mais e mais a gente possa entender e ver Cristo como o centro de todas as coisas. Cristo, Senhor. Cristo tem sido atacado nos nossos tempos, de muitas formas, e às vezes até pela própria igreja. O mundo está lotado de anticristos, pessoas que sutilmente, conscientemente ou usadas pelo inimigo estão sempre tentando diminuir a pessoa de Cristo. Isso é o espírito anticristo. Negar a sua unção, negar a sua soberania, negar o fato de que ele é o ungido Messias de Deus, diminuir o seu valor. Nós precisamos ser aqueles que vão guardar esse valor e não abrir mão dele de jeito nenhum. Cristo é o centro. Eu posso jogar todo o resto fora do que é ser igreja, mas Cristo é o centro. E dali parte tudo o que eu quero fazer. Dali todas as minhas atividades nascem. Dali toda a minha compaixão surge. Dali toda a minha adoração surge. Dali toda a minha intercessão surge. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. É algo que Deus, eu creio, está trabalhando no nosso meio e quer trabalhar com mais profundidade. Amém? Talvez eu pudesse até perguntar isso, não precisa responder, mas eu acredito sim, creio sim, que Deus tem falado com vocês no sentido de aprofundamento da relação da comunhão com Deus. E dos ornamentos, talvez, que vocês tenham que deixar e nós tenhamos que deixar de lado. Tem uma frase interessante ali que diz que depois desse dia no Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Foi a última vez que eles usaram os ornamentos. Eles pararam de usar coisas para ter a sua adoração e para ter a sua alegria. E talvez eles não se tornaram perfeitinhos nas próximas décadas de relação com Deus, mas eles deixaram de confiar naquelas coisas do passado. Eles pararam de pensar da forma antiga. Eles pararam de pensar da forma do mundo, vamos dizer assim, em volta deles. E talvez aqui nesse dia eles entenderam. Deus é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. E para isso nós somos chamados. E Ele precisa ir conosco. E se nós permitirmos, Ele irá conosco. Isso é o que acontece depois nos outros capítulos aqui. Depois você pode dar uma lida. Amém?